Fala empreendedor, bem-vindo a mais um episódio do nosso canal Gestão com Deus. E hoje eu vou falar de um tema que provavelmente é um dos dilemas de todo empreendedor, que é justamente esse equilíbrio entre quanto eu devo me esforçar e quanto que a parte de Deus eu devo só confiar e Ele fazer o que Ele sabe fazer melhor, que é nos abençoar. Então, eu quero começar com um versículo de Deuteronômio 8,17, onde no final ali da vida de Moisés, ele meio que fez uma recapitulação de tudo que aconteceu e ele fala sobre como vai ser quando aquele povo chegar na terra prometida ali. E nessa terra prometida as coisas vão ser muito mais fáceis, não vai ter, eles não teriam que trabalhar muito pelo que eles iriam comer, eles poderiam construir suas casas com tudo do que há de bom e do melhor, para que eles pudessem construir do jeito que eles quisessem. E aí Moisés faz um alerta sobre a vaidade, algumas armadilhas que essa estrutura nova, essa cidade nova, poderia apresentar para aquele povo. E aí lá em Deuteronômio 8, a partir do verso 17, tem: não digam, pois, no seu coração, quando chegar lá na cidade, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que Ele jurou aos seus antepassados. Se vocês esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes cultos e curvando-se diante deles, asseguro-lhes que vocês serão destruídos. Então, hoje nós temos uma série de deuses contemporâneos, novos deuses que são cultuados. Hoje em dia já não é mais o Deus de gesso, as imagens e os deuses de gesso e estátuas de madeira, apesar de que em alguns casos ainda mas a gente tem deuses mais perigosos do que esses, porque são deuses que não são visuais, como, por exemplo, confiar na sua própria força. O Deus Dinheiro, ele não é uma estátua, mas ele reina no seu coração, muitas vezes. Então, a deusa Ciência é uma outra entidade, vamos dizer, que a gente acaba cultuando. A gente não, Algumas pessoas acabam cultuando. Você veja que talvez exija mais fé do que acreditar em Deus, é acreditar que o mundo veio do nada, e do nada tinha uma coisa que explodiu, e antes disso não era nada. Então, e são muitas variáveis científicas que tem que se cumprir para um Big Bang, por exemplo, se comprovar. Tanto que tem infinitas vertentes do Big Bang. Então, a gente idolatra hoje em dia, uma das idolatrias que a gente pratica é a idolatria à ciência, inclusive as ciências empresariais, as ciências da administração. Se eu aplicar a técnica tal, a prática tal, o processo tal, eu vou ter sucesso. Tanto é que qualquer empresário que começa a fazer um mínimo sucesso, logo quer ensinar os outros a fazer as coisas. E às vezes até gente que não teve sucesso nenhum também quer ensinar os outros a fazer as coisas. Mas e aí o que eles fazem? Eles não percebem que o sucesso que eles têm e a capacidade que eles têm vem de Deus, e por não reconhecer isso, eles querem transmitir uma capacidade, um conhecimento que na verdade eles não têm de fato, foi emprestada por Deus. Então isso é muito comum, por isso que muitas vezes você vê aí um influencer da área de tecnologia, da área de gestão, e você acaba por acreditar no que ele está fazendo, no que ele está falando, repetir e não dá certo. Depois eu vou até postar um vídeo no Instagram contando uma história sobre isso. Se você não me acompanha no Instagram, me acompanhe lá, @BrenoLimaRibeiro. Então, eu queria trazer aqui a minha história pessoal para explicar para explicar o contexto aqui do equilíbrio entre o que é a nossa força e o que é a força de Deus. Eu, quando era mais jovem, eu não tinha muitas capacidades de destaque. Eu era péssimo aluno, reprovei de ano, não era assim muito bonito, nem muito sociável, Então eu não tinha nem muitos amigos, nem muito sucesso em nada. Então eu não tinha nem muita perspectiva. Minha família não tinha dinheiro, a gente simplesmente tinha o suficiente ali para viver, ok? E então eu não tinha nenhum destaque em nada. Quando eu comecei a faculdade, eu descobri que eu tinha um talento muito grande para a parte de lógica, gestão, Eu tinha um talento muito grande para a parte de lógica, gestão, tecnologia. E eu comecei a me desenvolver muito rápido. Então eu trabalhei numa empresa pequena, aprendi tudo muito rápido, rapidamente eu cresci. Dali eu cresci tão rápido que em menos de um ano eu fui promovido 2 vezes, fiquei insatisfeito, sendo promovido 2 vezes em um ano. Dali eu fui para uma empresa maior, naquela empresa maior eu aprendi muito rápido, fui promovido também em menos de um ano,
Fiquei insatisfeito em menos de um ano. Dali eu pensava, se eu for para uma empresa de consultoria lá, eu vou aprender mais. E aí fui para uma empresa de consultoria. Em 6 meses, 8 meses eu era promovido, virei consultor, fiquei insatisfeito, um ano e pouquinho eu já estava saindo da empresa, porque eu pensava, se eu for para uma empresa grande, não como consultor, eu vou poder acompanhar o projeto do início ao fim. Fui para a maior indústria farmacêutica do Brasil, lá fui promovido 2 vezes também, em 3 para 4 anos, mas não me senti satisfeito, eu queria mais. E eu pensava, se eu for para uma empresa internacional, lá eu vou me sentir satisfeito, os projetos vão ser maiores, lá eu vou ser valorizado. Mudei para Portugal, morei em Lisboa, morei no Porto, trabalhei para um grande unicórnio da tecnologia, aqueles com escorregador e videogame, tinha muito dinheiro e dava croissant e pastéisinhos de nata, os famosos pastéisinhos de Belém. E ali eu me senti satisfeito por um ano e meio, de repente eu fiquei insatisfeito de novo. Então eu comecei a procurar um monte de coisas e essas coisas elas não me preenchiam. Até que eu descobri a Deus, descobri a palavra, mas esse é um testemunho para outro momento. O ponto é, nessa trajetória toda, eu estudei tudo que havia de práticas de gestão disponível. Eu comecei estudando as práticas de gestão de serviços, aí eu descobri que para implementar a gestão de serviços eu preciso de processos, e aí eu estudei processos e eu descobri que as práticas de serviço, de gestão de serviços, me ajudavam a estruturar um modelo de governança de tecnologia, então eu estudei governança de tecnologia e eu percebi que para entregar tudo aquilo eu precisava de gestão de projetos, então eu fui estudar gestão de projetos. Fiz 15 certificações internacionais, para quem conhece PMP, I2 Expert, I2 Managing Professional, CBPP, que é de processos, Six Sigma, tudo que vocês imaginarem eu estudei. Sou talvez um dos caras mais certificados, pelo menos dos que eu conheço, em todas essas práticas. Conheço poucas pessoas no mundo que tenham essa gama de certificações dessas mais variadas práticas numa pessoa só. Projeto, processo, serviço, governança. E continuei. Fiz MBA. Com 23 anos eu já dava aulas na FGV, na pós-graduação da FGV. Fiz carreira internacional, percorri mais de 15 países, trabalhei em projetos com todo tipo de cultura, em 3 idiomas. Tudo eu pesquisei. Tudo eu procurei querendo ser o melhor, o que mais entendia, o que mais conhecia. E eis que o resultado final de tudo isso foi: tudo era vaidade, como diria lá em Eclesiastes o rei Salomão. Hoje, alguns clientes, eu tenho dificuldade em vender serviços de consultoria, porque as coisas que eu entrego, as coisas que eu implemento, às vezes são complexas demais. Alguns outros clientes de médio porte não entendem minimamente o que eu faço, e por não entender é como se eu jogasse pérolas aos porcos. Eles não entendem, vão achar que aquilo ali é lama do mesmo jeito que qualquer outra coisa. Não consegue diferenciar uma pérola daquilo que eles comem lá daquela lavagem. Então, ou seja, nem adiantou eu ter um conhecimento acima da média, porque fora desse contexto médio aqui, em que as pessoas têm uma determinada variação de conhecimento, as pessoas sequer entendem. Se você for pegar para fazer um exercício, não sei se você já fizeram esse exercício, de imaginar como seria se você voltasse no tempo. Se você voltasse 1000, 2000 anos no tempo, e você, com todo o conhecimento que você tem hoje, sabendo o futuro, do jeitinho que você está hoje, você voltasse no tempo. E a minha conclusão fazendo esse exercício é que provavelmente eu seria considerado algum tipo de bruxo, ou a cultura da época, os reis e os imperadores da época iriam provavelmente me aprisionar e me escravizar para que eu fosse uma ferramenta de guerra. Então, as pessoas daquela época, a cultura daquela época, não comporta a quantidade de conhecimento que hoje a gente tem. Você falar para o cara que a Terra é redonda, provavelmente, sei lá, talvez a Igreja Católica de 1000 anos atrás pudesse te acusar de alguma coisa, tentar te matar. Então, aquela época, aquela cultura da época não estava preparada para esse grau de conhecimento que nós temos hoje. Por isso, se você estiver também muito à frente do seu tempo, a não ser que você tenha muito dinheiro para fazer as coisas que você quer, como é o caso do Elon Musk, você provavelmente vai ser um doido. E o Elon Musk só não é um doido porque as coisas que ele fez deu certo. Se tivesse dado errado, ele seria só mais um doido. Então, não adianta a gente estudar demais, trabalhar demais, ser bom demais,
porque no final das contas tudo isso é vaidade. Eu vou fazer uma série sobre Eclesiastes, onde nós vamos falar muito sobre isso, sobre os capítulos do livro de Eclesiastes. Basicamente, tudo aquilo que a gente acha que fez uma grande diferença, daqui 100 anos vai ser totalmente esquecido. Ninguém vai lembrar o seu nome, ninguém vai lembrar o que você fez e provavelmente as coisas que você faz que hoje são inovadoras, daqui 100 anos vão ser só uma velharia. Você veja pelos carros. O meu carro, uma vez eu comprei um carro há 10 anos atrás e era incrível, era o carro do ano. Hoje eu olho para esse carro, 10 anos atrás, e é um carro que eu jamais compraria de novo, mas na época era o carro do ano. Então como é que... Todo aquele carro bonito que foi projetado, que foi estruturado, tinha um interior bonito, hoje em dia é só uma velharia. Tesla, Nikola Tesla foi o cara que, enquanto Thomas Edison trouxe a lâmpada, Nikola Tesla foi que viabilizou que a lâmpada fosse usada nas nossas casas, através do gerador de energia e tal. Hoje em dia é só uma marca de carro vinculada ao Elon Musk e nem o próprio Nikola Tesla não é ninguém mais, é alguém só na sombra, é só um nome de uma empresa de carro, à sombra do Elon Musk. Então, tudo isso é vaidade. O que você acha que está entregando, na verdade, não está resolvendo problema nenhum, é tudo circular. Então, a única coisa que a gente faz que gera algum tipo de retorno, que gera algum tipo que produz algo realmente relevante, são aquelas coisas que a gente planta no reino de Deus. E aí isso nos traz aqui até onde nós devemos trabalhar e até onde nós devemos deixar simplesmente nas mãos de Deus. Veja, lá em Salmo 127, verso 2, é dito o seguinte: é inútil que madrugueis, que tarde repouseis, que comais o pão de dores, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então, ou seja, é inútil que você trabalhe até tarde, morra de trabalhar, deixe a sua família, entendeu? E fique até a madrugada dentro. No final das contas, Deus sopra no ouvido de alguém, você fecha um contrato, entendeu? Deus faz alguma coisa na cor da sua marca, alguma coisa no cheiro da sua empresa, não sei o que ele apronta que as coisas dão certo quando Deus quer, do jeito que Deus quer. E às vezes você se esforça, se sacrifica e não dá certo porque não é o que Deus quer. E às vezes você não se esforça tanto, não se esforça nada, já vou explicar, e tudo dá certo porque é o plano de Deus. E isso não tem nada a ver com você ser bom ou ruim, porque se fosse a gente não teria nada, porque nós todos somos muito ruins, Mas tem a ver com os planos de Deus. Às vezes Deus te deixa prosperar para você ver que aquilo não te traz nenhuma felicidade, só satisfações momentâneas, e às vezes Ele te tira tudo para que você veja que sem nada você ainda tem a Deus. Então é tudo sobre os planos de Deus. Deus instituiu o faraó para que fosse cumprido o plano na vida de Moisés e que hoje a gente possa se edificar a partir daquela história. Então é Deus que faz todas essas coisas. Então eu hoje tenho a autoridade de vir para cá e dizer isso para vocês, porque eu vivenciei isso nos últimos 15 anos. Corri atrás do vento. Também outra coisa que é dito pelo rei Salomão em Eclesiastes. Corri atrás do vento. É uma coisa que você não pega, a gente fica, sempre vai ser o próximo passo vai ser melhor, o próximo passo vai ser melhor, o próximo passo vai ser melhor e no final das contas você não alcança nada relevante, tá? Mas significa que a gente não deve trabalhar, não deve atuar? Não. Significa que a gente deve carregar a carga e deixar que Deus carregue a sobrecarga. Essa é a primeira coisa. A segunda mesmo a carga que você carrega, ela tem que ter um propósito real. Não adianta você, que eu vou fazer isso para ganhar dinheiro. Isso não é propósito real, certo? Vou fazer isso porque eu quero ter poder, porque eu quero ter carros. Não, isso é um meio, né? Deus quer que a gente viva com conforto, mas isso não significa que esse seja o fim. A gente não trabalha para ter, a gente trabalha para cumprir o propósito de Deus e Deus nos dá conforto porque Ele é Pai, nosso Pai. E se nós que somos maus conseguimos dar coisas boas para os nossos filhos, quem dirá o nosso Pai que está no céu consegue também, sabe o que nós precisamos e sabe dar coisas boas para nós. Então, você precisa sim trabalhar, fazer a sua parte, correr atrás, mas sempre colocando o reino de Deus acima. Se precisar manter um funcionário que não produz bem, porque Deus está te orientando dessa forma, mantenha e confie que Deus vai prover. Se precisar esperar mais um pouco para lançar seu produto, espere. Confie que Deus vai prover. Se Deus tem uma promessa de que a sua empresa vai prosperar, então ela vai prosperar, mais cedo ou mais tarde. E o mais tarde não significa que é atrasado, é o tempo de Deus. Então você coloca toda a sua confiança em Deus. E faça como
a orientação de Moisés, mesmo que você não esteja na Terra Prometida, todos os nossos talentos, todas as nossas capacidades foram dadas por Deus. Todo o nosso sucesso, o sucesso do nosso negócio foi dado por Deus. Então não caia na armadilha, na tentação de achar que você é capaz de alguma coisa. Nós não somos capazes de nada. E aquilo que nós somos capazes foi uma capacidade alocada por Deus, que Ele pode tirar a qualquer momento também. Então, coloque a sua confiança em Deus, continue caminhando naquilo que você consegue, fazendo a sua parte, mas sabendo que a caminhada é muito mais você dizendo para Deus, eu valorizo o que o Senhor tem para mim e eu vou participar com você, é mais uma atividade de relacionamento do que efetivamente de resultados. Mais uma vez, não significa que pessoas ruins não vão ter resultados, por exemplo. Pessoas ruins que trabalharem muito pra caramba também vão ter resultado, porque eles são regidos por regras do mundo e quem é regido por regra do mundo plantou banana, colhe banana, mas nós somos regidos por Deus, então os nossos resultados são conforme a vontade de Deus. E por fim, lembre-se de duas coisas que eu vou deixar de mensagem final para a gente fechar o vídeo. Primeiro, lembre-se de que a probabilidade de dar tudo errado é infinitamente maior do que de dar tudo certo. O universo, ele está num ajuste fino, num dado grau, e qualquer coisinha que aumenta de temperatura 1 grau, diminui 1 grau, muda de posição 1 centímetro, já a existência na Terra e provavelmente no universo entraria em colapso. Então, assim, não é diferente. Quanto mais coisas você analisa no mundo, mais você percebe que a probabilidade de dar errado é infinitamente maior. E segundo, se você começou a ter sucesso, cuidado, não fique destilando uma sabedoria que você não tem. Só porque as coisas que você fez, você acha que porque o que você fez deu certo. E foi por causa do que você fez que deu certo. Não foi. Deu certo por causa de Deus. Mesmo que sejam pessoas que não acreditem em Deus, Deus instituiu o faraó, Deus instituiu o imperador, Deus instituiu cada rei. Então Deus sabe o que está fazendo e é através de Deus que as coisas dão certo na nossa perspectiva. Para Ele sempre dá certo porque é o plano dele, mesmo que para nós pareça que deu errado. Então cuidado para não sair destilando sabedoria, um conhecimento que você não tem e que na prática não leva a nada, são só técnicas genéricas de gestão que daqui a 15 anos não vão valer nada, daqui a 100 anos ninguém vai nem lembrar. Por outro lado, busque levar a palavra de Deus, levar a sabedoria de Deus, ser um bom representante de Deus, porque isso gera frutos sustentáveis e eternos, que é você ganhar pessoas, ganhar almas, e o melhor resultado que você pode ter não é financeiro, não é bens materiais, mas são almas que você ganha para o reino dos céus. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, dá um like, comenta aí se era uma dúvida que você tinha, né? Até onde eu vou, até onde eu confio em Deus. Comenta se ficou claro, né? Espero que tenha ficado claro. Eu vou contando algumas historinhas aqui, vou tentando simplificar para que vocês entendam, mas quero ouvir de vocês. Ficou claro para vocês? E se sim, continue assistindo. A gente tem mais vídeos aí sobre liderança, cultura. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.